Então, vamos lá, meus irmãos, minhas irmãs. Nós vamos iniciar nosso estudo de hoje, que é sobre o livro Céu e Inferno, mas antes nós vamos ler o Evangelho. Malvina vai ler para nós, depois ela vai fazer oração, tá bom, Malvina? Tá bom, obrigado, Márcia. Nada, obrigada a você. Fariseus, do hebreu, e tem uma palavra aqui que eu não sei, parushi? Parushi. Então tá certo. Divisão, separação. A tradição constituía parte importante da teologia dos judeus. Consistia numa compilação das interpretações sucessivamente dadas ao sentido das escrituras e tornadas artigos de dogma. Sabe o que é dogma? Dogma é uma afirmação que você faz para você poder explicar várias coisas, né? Então, a igreja tem muitos dogmas e aqueles que você não discute, um dogma vamos dizer assim, você não coloca ele para discussão, né? Então, por exemplo, o céu é um dogma, o inferno é um dogma, né? São afirmações da igreja, né? No caso da igreja católica, para explicar, né? Para onde que a pessoa vai depois que ela morre. E aí, mas por que é assim? Não, porque é assim, né? Não tem. Nós utilizamos esse dogma para explicar, né? E eu sempre pensei que dogma era uma inteligência. Também eu nunca procurei em lugar nenhum. Dogma é isso, né? Vamos dizer assim, é uma premissa, você parte daquilo, o céu existe, sabe? E pronto, Entendi. você não discute que o céu existe, né? É. O inferno existe, então isso é um dogma da Igreja Católica, como tem vários outros. E não deixa de ser uma inteligência, porque é uma interpretação, né? A partir de uma. Porque você vai procurando o sentido das coisas. Chega uma hora, você não consegue mais buscar esse sentido, não consegue mais achar a causa daquilo. Então, aí você chega fala, não, isso aqui é uma coisa inexplicável? o dogma? Uma coisa mística inexplicável. O dogma, ele é assim, ó, você tem que partir de alguma coisa para você poder entender outra, certo? Entendeu? Então, como que nós morremos e nós vamos para onde? Então, nós não sabemos para onde que a gente vai. Então, alguém decidiu que nós vamos para o céu. E aí explica a vida depois da morte, é o céu, entendeu? Então, o céu é um dogma. Você fala assim, mas como o céu? Vamos conversar sobre o céu. Não, ninguém conversa sobre dogma. Entendeu? Na matemática, se chama postulado. Existem postulados que são, vamos dizer assim, afirmações criadas, né? Por exemplo, o céu foi criado para explicar para onde que a gente vai, né? Foi criado. Então, é um dogma porque está no âmbito da religião. No âmbito da ciência, então, tem os postulados, que é como se você pegasse uma equação e viesse do resultado dela para cá. Então, existem algumas coisas que elas nunca foram provadas, né? Um dogma não pode ser provado, e nem um postulado também não pode ser provado, entenderam? Você não consegue provar que o céu existe, não consegue provar que o inferno existe, né? Enfim, então, você parte disso, que ele existe. E o postulado também. Só que o postulado, ele ajuda a resolver equações, sabe? Mas não vou
ficar explicando aqui o que é, mas só para vocês terem uma ideia, quando a gente está na escola, bem lá no primáriozinho, a gente não aprende que a primeira coisa que a gente aprende quando vai fazer desenho é que existe um ponto, né? Pontinho, né? Um ponto. Existe uma linha, a linha é a união de dois pontos. Quando você une um ponto com outro ponto, tem a linha, né? Não é? Que é a reta. O ponto, a reta. E quando você faz um triângulo assim, você tem um plano. Então, um ponto, uma reta e um plano, certo? Muito bem. Todo mundo fala, isso aqui é um ponto, isso aqui é um ponto, isso aqui é uma reta, uma linha reta. Só que tudo que nós vemos como sendo linha reta, como sendo ponto, como sendo um plano, não é um plano, nem é uma reta e nem é um ponto. O ponto, a reta e o plano, eles não podem ser provados, eles não podem ser vistos e ninguém nunca provou que eles existem. Mas, se eles não existirem, nada mais existe, entendeu? Então, para você provar que tudo existe, tem que existir o plano, a reta e o ponto. Se não existisse isso, não tinha cadeira, não tinha carro, não tinha nada. Bom, mas tem tudo isso, então tem que existir. Então, eu vou dar um dogma, que pode ser um postulado. Por exemplo, a existência de Deus como criador do universo, certo? Isso é um postulado da doutrina espírita. Ninguém prova que Deus existe. No entanto, quando você usa Deus, certo? Na equação da sua vida, o que vai acontecer? Você explica tudo. Quando você tira Deus, acaba tudo. Você não consegue explicar a existência do universo, você não consegue explicar nada. Tem que ter tido um criador. Então, o postulado e o dogma são coisas que você não consegue provar que eles existem. Mas quando você coloca eles ali, você resolve muitas equações. Entenderam? Só que então, o que os fariseus faziam, né? Eles tinham, além, né, dos livros lá, né? Dos livros do Moisés, eles tinham essa tradição, que eram vários escritos, certo? Consistia aqui, ó, numa compilação, né? Juntou várias interpretações, sucessivamente dadas ao sentido das escrituras e tornadas artigos de dogma. Então, o que aconteceu? Os fariseus começaram a interpretar essa coisa de lavar a mão, várias coisas, virou dogma. Mas, ou seja, ó, eles começaram a interpretar a escritura, o que Moisés falou, e foram dando o seu entendimento. Hoje nós vemos isso nos tribunais. Tem a lei, né? Que é a lei verdadeira, e tem o que os tribunais vão interpretando. E quando eles interpretam, passa a valer, né? Como se fosse um dogma. Entenderam? Então, com isso, eles descobriram uma ótima maneira de dominar, porque aí a interpretação deles virava dogma, e dogma ninguém discute, né? Não pode comer sem lavar a mão, porque não pode, né? E assim ia. Caiu de novo. Mas vocês entenderam mais ou menos, né? O que é um dogma, né? É um negócio que você não discute. E os fariseus encheram a escritura de dogma, porque a lei mesmo divina são os 10 mandamentos, né? A verdade é essa, 10 mandamentos. Mas mesmo nos 10 mandamentos, nós temos ali postulado, por exemplo, Deus, né? Deus é um postulado, Deus você não prova.
De jeito nenhum que ele existe. Mas também não prova que ele não existe. Então, você pode usar um dos dois argumentos, né? Da sua vida. Se você coloca como Deus existe, você é uma pessoa feliz, porque você resolve muita coisa. Se você fala Deus não existe, você é um infeliz, porque você não consegue resolver mais nada na sua vida, né? Então é isso, amiga. Continua aí, vamos lá lendo, porque Tá bom, então. saiu de novo, não adianta. Vamos lá. Constituía entre os doutores assunto de discussões intermináveis, as mais das vezes sobre simples questões de palavras ou de formas no gênero das disputas teológicas e das sutilezas da escolástica da Idade Média. Daí nasceram diferentes seitas, cada uma das quais pretendia ter o monopólio da verdade, detestando-se umas às outras, como só acontecer. Então, Entre... cada uma queria ter um monopólio, ou seja, cada uma tinha o seu próprio dogma. Ela fazia uma interpretação. Queria dizer que eles queriam ser dono da verdade, cada Dono uma? da verdade, pronto, Tá. Ele interpretava, aquilo que ele interpretou era a verdade, virava dogma, ninguém discute mais. Entendeu? É isso. Entendi. E aí, um monte de seita, né? E uma detestando a outra, como até hoje, né? É. Eu pedi para a Laura olhar para mim no dicionário o que era dogma, o que estava escrito lá. O que é um dogma? Dogma é um ensinamento ou doutrina proposta com autoridade e explicitamente pela Igreja como revelada por Deus, exigindo-se a crença do povo de Deus. Quer dizer que é um mandamento criado pela Igreja, é uma doutrina e exige que você creia, independente de você saber o que é que você está crendo. O inferno existe porque existe, acabou. O purgatório e tudo mais. Purgatório, e tem que batizar, por quê? Porque tem. Porque tem, não é porque tem, não sei como é que explica, não tem porque tem. Exatamente. Mas tem porque tem, não responde ninguém, né? A gente, quando os filhos da gente é pequena, fala, não, você tem que fazer assim, por quê, mãe? Não, tem porque tem, acabou, é definitivo. Assim, ponto. Mãe, por que não? Por que não? Porque eu não quero. Mas por que não? Dogma é isso, gente. Não, por que não? Então, aí você fala para os meninos assim, quando você crescer, você pesquisa. Então, dogma ele tem, e postulado são a mesma coisa, só que você fala mais postulado, mais na área da ciência, né? Então, por exemplo, quais são os postulados espíritas? Quais são, né? Que a gente parte deles. Então, Deus, a imortalidade da alma, reencarnação, mediunidade, pluralidade dos mundos habitados. Tudo isso são princípios, são postulados espíritas que, aos poucos, a ciência vem comprovando, entendeu? Né? Mas que nós partimos deles para explicar muita coisa. E quando você parte da reencarnação, como postulado, você vai explicar a justiça das aflições. Você explica muita coisa, né? Quando você insere isso. Então, você só tem que ver se aquele postulado, ele tem lógica, né? Tem alguma lógica. Então, é isso, gente. Continua, amiga. Aprendemos, hein? Aprendemos hoje. Entre essas seitas, a mais influente era dos fariseus, que teve por chefe Ileio, esse nome? Iléu. Ó, tem dois Hiléu, né? Ou Iléu, tanto faz. Esse Léo aqui, que vai falar, esse Léo, ele que fundou, né?
a seita é dos fariseus. Mas tem um outro Hilel, o nome escreve igualzinho, e foi uma alma nobríssima. Criou uma doutrina chamada hilerismo, sabe? Então, eles não são a mesma pessoa. Esse aqui é o Hilel, é o Hilel dos dogmas, fariseu. Vai, amiga, continua lendo. Então, Hilel, doutor judeu, nascido na Babilônia, fundador de uma escola célebre, onde se ensinava que só se devia depositar fé nas escrituras. Sua origem remota a 180 ou 200 anos antes de Cristo. Os fariseus, em diversas épocas, foram perseguidos, especialmente sob Hircano, soberano, pontífice e rei dos judeus. Aristóbulo e Alexandre, rei da Síria, esse último, porém, lhes deferiu honras e restituiu os bens, de sorte que eles readquiriram o antigo poderio e o conservavam até a ruína de Jerusalém. No ano 70 da era cristã, época em que se lhes apagou o nome em consequência da dispersão dos judeus. Tomavam parte ativa nas controvérsias religiosas, servis, cumpridores das práticas exteriores do culto e das cerimônias, cheios de zelo ardente de proselitismo, inimigos dos inovadores, afetavam grande severidade de princípios, mas sob as aparências de meticulosa devoção, ocultavam costumes dissolutos, muito orgulhoso e, acima de tudo, excessiva ânsia de dominação. Tinham a religião mais como meio de chegarem a seus fins, do que como objeto de fé sincera. Da virtude nada possuíam, além das exterioridades e da ostentação. Entretanto, por umas e outras, exerciam grande influência sobre o povo, a cujos olhos passavam por santas criaturas. Daí os serem muito poderosos em Jerusalém. Acreditavam, ou pelo menos fingiam acreditar na providência, na imortalidade da alma, na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos. Capítulo 4, item 4. Jesus, que prezava sobretudo a simplicidade e as qualidades da alma, que na lei preferia o espírito que vivifica a letra que mata, se aplicou durante toda a sua missão a lhes desmascarar a hipocrisia, pelo que tinha neles encarniçados inimigos. Essa a razão por que se ligaram aos príncipes dos sacerdotes para amotinar contra ele o povo e eliminá-lo. Isso. Então, eles eram hipócritas, né? Eles utilizavam... Eles fingiam, né? Fingiam acreditar. E eram inteligentes, né? Doutores da lei. A doutrina deles era assim, está escrito, se tiver escrito, vale, se não tiver escrito, não vale. Então, era a escritura, né, que eles olhavam, porém, ao pé da letra, né? E então, eles tinham, né, o que eles gostavam mesmo, eram orgulhosos, né? Até hoje, os fariseus estão rondando por aí, né? A verdade é essa, né? Porque a característica deles é a arrogância, é o orgulho, é nunca submeter as ideias deles à análise de outras pessoas, né? Falou, está falado, você tem que aceitar e acabou, né? Então, são os fariseus da atualidade.
Continua, amiga, dá para a gente pegar os escribas ainda. Dá para ler aqui os escribas. Escribas, nome dado a princípio aos secretários dos reis de Judá, e a certos intendentes dos exércitos judeus. Mais tarde foi aplicado especialmente aos doutores que ensinavam a lei de Moisés e a interpretavam para o povo. Fazia causa comum com os fariseus, de cujos princípios partilhavam, bem como da antipatia que aqueles votavam aos inovadores. Daí o envolvê-los Jesus na reprovação que lançava aos fariseus. Então, Jesus várias vezes se refere, né, sobre os escribas e os fariseus. Os escribas, então, seriam, talvez, assim, o fariseu seria um bispo, né, e o escriba seria o padre, né, que prega mais diretamente para o povo, mas eles estavam sempre muito em harmonia, né? Eles tinham os mesmos princípios. Se chegava alguém com alguma ideia nova, não era considerado, né, um herege. Então, é isso. Dá para ler sinagoga também, amiga. Então, vamos lá. Sinagoga, do grego sinagoge, goge, sei lá. Assembleia, congregação. Um único templo havia na Judeia, o de Salomão, em Jerusalém, onde se celebravam as grandes cerimônias do culto. Os judeus todos os anos lá iam em peregrinação para as festas principais, como as da Páscoa, da dedicação e dos tabernáculos. Por ocasião dessas festas é que Jesus também costumava ir lá. As outras cidades não possuíam templos, mas apenas sinagogas, edifício onde os judeus se reuniam aos sábados para fazer preces públicas sob a chefia dos anciães dos escribas ou doutores da lei. Nelas também se realizavam leitura dos livros sagrados, seguidas de explicação e comentários ativados, das quais qualquer pessoa podia participar. Por isso é que Jesus, sem ser sacerdote, ensinava aos sábados nas sinagogas. Desde a ruína de Jerusalém e a dispersão dos judeus, as sinagogas nas cidades por eles habitadas servem-lhes de templos para a celebração do culto. Então, é isso, né? O templo era em Jerusalém, e em cada localidade tinha sua sinagoga, como se fosse, talvez, uma catedral, né? O templo. E as pequenas igrejas, mais ou menos assim, né? Que se colocava, né, o movimento judeu, né, o movimento da religião dos judeus, né? Então, igual nós vimos ontem, que pouca coisa mudou, né, negócio das taxas e tal, também essa estrutura institucional aí da religião mudou pouco. Está muito igual, né, parecido ainda. Mas nós não tivemos aula ontem, Márcia. Ah, não foi ontem, foi sábado. Não, eu estou desde cedo variada, pensando que hoje é terça-feira. Ai, amiga, foi sábado. Eu falei assim, meu Deus, hoje eu tenho evangelho. Eu não tenho evangelho, hoje é segunda-feira. E toda hora eu esquecia, falei, eu estou perturbada? Não, amiga, não está. Só na cidadezinha mesmo. Então, e ontem, nem que fosse, né? Porque ontem aquela chuva e depois ainda teve um apagão aqui.
Ontem não ia ter nada mesmo. Mas ontem foi o Ricardo. Mas então, nós falamos sobre isso, né? Que a estrutura do Estado, né, do governo, mudou muito pouco, né? Quando nós vemos lá os publicanos, cobradores de impostos, portageiros. E também o movimento religioso, ele é muito igual, ele mantém uma estrutura muito materializada, né? Muito, assim, muito de pedra mesmo. Então, vamos ouvir a oração, né, que a nossa Malvina vai fazer. Pode ser, Malvina? Pode ser, sim. Vamos lá, então. Boa noite a todos. Vamos fazer a prece nesse instante. Jesus, querido Mestre, nesse instante eu peço a Ti que nos acolha nesse instante de estudo, para que possamos, Senhor, aprender cada dia mais sobre a Sua doutrina, que é tão maravilhosa. Cada dia que lemos, aprendemos, mesmo sendo a leitura que já foi feita, aprendemos mais alguma coisa da Sua doutrina. Jesus, te peço, leve as bênçãos aos nossos lares, os lares dos nossos amigos que estão conosco e daqueles que não puderam estar. Mestre Jesus, socorre todos aqueles que já se foram, que sejam encaminhados para as escolas de ensinamento, hospitais de tratamento, e que todos recebam aquilo de que estão necessitando. Peço, Senhor, por aqueles que estão nas ruas com frio, com fome, já nesta semana muito frio nas capitais, que Jesus dirija pessoas até eles que possa socorrê-los num momento tão difícil da vida deles. Mestre Jesus, visita os hospitais, levando a cura e a saúde a todos aqueles que lá estão, já estão assim desanimados de estarem pelos hospitais internados, que a cura chegue até eles. E as bênçãos, Jesus, aos médicos, enfermeiros e também aqueles que trabalham lá, que fazem a limpeza, que são tão importantes tanto quanto todos são iguais. Mestre Jesus, te peço pelos presídios, pelos lares da criança, dos idosos, pelas casas das pessoas enlouquecidas, que a tua luz, Jesus, possa chegar até eles, ajudando a clarear as suas mentes e ajudando, Senhor, a uns que cuidam dos outros. Obrigada, Senhor, pelo dia de hoje, que a tua luz, a tua misericórdia seja conosco. No momento em que formos dormir, teremos a companhia da espiritualidade amiga e de ti, Mestre Jesus, nos aconchegando, nos acolhendo, hoje, agora, por todo sempre. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Malvina. Obrigada eu. Então, nós vamos continuar o nosso livro, O Céu e o Inferno. Vou ler, porque o PDF não fica mais, ele fecha sozinho. Enfim, então nós estamos estamos na primeira parte, capítulo 7 de O Céu e o Inferno, sempre lembrando, né, Kardec codificou o Livro dos Espíritos, achou que já tinha cumprido a missão dele, de repente ele começou, para aqui mesmo, acho que eu vou desenvolver mais esse tema, e então, o final lá do Livro dos Espíritos, a quarta parte, fala sobre as esperanças, as consolações, o que nos aguarda no mundo espiritual. Então, ele achou por bem escrever um livro só sobre a quarta parte do Livro dos Espíritos, que é, então, O Céu e o Inferno. Então, nós vamos continuar o nosso livro, O Céu e o Inferno.
É interessante, né? Mais à frente, ele coloca comunicações de espíritos que estão nas diferentes dimensões. Aqueles que estão, os espíritos suicidas, os espíritos que estão numa condição assim que nem sabe direito que morreu, os espíritos que estão em grande sofrimento, os espíritos perversos, e até chegar aos espíritos nobres, né? Para que nós possamos ver a diferença justamente sobre isso, né? Para onde nós vamos, né? Não é nem céu e nem inferno. Tudo vai depender de nós mesmos. Então, nós estamos falando aqui sobre as penas futuras. 15º item. Uma condição inerente à inferioridade dos espíritos é não lobrigarem o termo da provação, acreditando-a eterna, como eterno lhes parece deva ser um tal castigo. Então, eles... qual o que mais deixa, assim, para nós patente, que é um espírito inferior, é o fato de que o sofrimento que ele sente, ele tem a sensação de que aquilo é perpétuo, que é eterno, que não vai acabar nunca, né? Então, eles acham que morreram e estão num verdadeiro inferno e que aquilo não terá fim. Ou seja, eles não têm visão de futuro, não têm fé no futuro, não têm a consciência tranquila, portanto, eles são muito infelizes, né? Falta-lhes as condições da felicidade, que é a consciência tranquila com relação à vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro, coisas que eles não têm, né? Eles não conseguem ver o futuro, eles não têm fé, são almas. Olha quem está aqui, o Damon. Em cada mão, deixa eu só te mostrar. Peraí, não vou perder essa. Gente, olha esse gato. Olha o olho dele. É o Damon. Que lindo ele, grandão. Né? Damon. Subiu aqui, se achando ele. Então, muito bem. Esses espíritos, e o fato deles sentirem que a pena é eterna, é mais uma, vamos dizer, é o grande castigo, né, para eles. Deus permite que eles pensem dessa maneira, porque são almas que, podendo ter desenvolvido a fé, não desenvolveram a fé, né? A fé é essa capacidade de enxergar o futuro, de ver além. Então, são almas, às vezes, preguiçosas, né? Que ficaram na ignorância voluntariamente, podendo ter aprendido, não aprenderam, e se demoraram também no mal, foram vítimas desses dogmas. Quantos espíritos que se julgam mesmo no inferno por causa do dogma, né, que eles aprenderam e às vezes desencarnaram há 200 anos há 200 anos, então eles acreditam que eles estão no inferno, né, para sempre. Então, 16º, o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Olha que interessante. Então, você comete uma falta, aí você fala, me arrependi, né? Arrepender, né? Eu vou mudar de caminho, vou mudar de rota, isso que é arrepender, pender para o outro lado. Mas isso não é suficiente. Então, arrependimento, expiação e reparação, arrependimento, expiação e reparação, constituem, portanto, as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Então, o arrependimento, ele abre porta para a esperança, né? Para a luz da esperança. Por isso ele é tão importante.
né? Agora, a pessoa não pode, ao se arrepender, ela entrar num círculo, né, do tormento, né, onde ela não consiga sair, né? E aí ela, então, ela começa a se destruir, né? Porque ela fica remoendo. Ela não está arrependida, só ela entra no remorso. Então, ela fica sempre remoendo. A diferença entre Pedro e Judas. Pedro negou Jesus, era uma alma, né, agitada, ele era bem difícil, complicado, nervoso, obsediado, né, obsedado. Mas, quando ele, então, desperta, ou seja, quando o galo canta, ele desperta. Nesse momento, ele se arrepende. Ele resolve mudar a direção e o sentido da vida dele. Então, isso que é arrepender. É uma resolução. E ele muda. Ele começa e ele se torna, então, né, o pai da igreja. Judas não, Judas se deixa engolir pelo remorso. E ele, então, se suicida, né? Porque o remorso não leva a lugar nenhum. Então, o arrependimento suaviza, né, os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Mas é um caminho, a pessoa tem que entrar nele, né? Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça e não uma anulação, né? Então, é isso. 17. O arrependimento pode dar-se por toda parte e em qualquer tempo. Se for tarde, porém, o culpado sofre por mais tempo. Quanto mais tempo ele demorar ali, né, renitente no mal, não muda o sentido da própria vida, não quer mudar a rota, não quer mudar o caminho, evidentemente, que mais tempo, né, ele vai ficar sofrendo. Até que os últimos vestígios da falta desapareçam, a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais, que lhes são consequentes, seja na vida atual, seja na vida espiritual, após a morte, ou ainda em nova existência corporal. Então, a expiação é o sofrimento, mas ela ainda não é a reparação, entendeu? A reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito mal. Quem não repara os seus erros numa existência, por fraqueza, ou má vontade, achar-se-á numa existência ulterior, né, na frente, em contato com as mesmas pessoas que de si tiveram queixas e em condições voluntariamente escolhidas, de modo a demonstrar-lhes reconhecimento e fazer-lhes tanto bem quanto mal lhes tenha feito. Nem todas as faltas acarretam prejuízo direto e efetivo. Em tais casos, a reparação se opera, fazendo-se o que se deveria fazer e foi descurado. Cumprindo os deveres desprezados, as missões não preenchidas, praticando o bem em compensação ao mal praticado, isto é, tornando-se humilde, se tem sido orgulhoso, amável, se foi austero, a pessoa austera, né? Sempre empedigada, sempre com a tez amarga, né? Ou, assim, sempre os músculos muito tensos, né? Isso que é uma pessoa austera. Então,
se foi austero, né? Amável se foi austero. Então, a amabilidade, né? A afabilidade, a amabilidade são o oposto da austeridade. Caridoso se tem sido egoísta. Benigno se tem sido perverso. Laborioso, quer dizer, trabalhador, se tem sido ocioso. Útil, se tem sido inútil. Frugal, se tem sido intemperante. Trocando, em suma, por bons os maus exemplos perpetrados. E, desse modo, progride o espírito, aproveitando-se do próprio passado. Aí Kardec fala assim, ó, tem uma nota aqui. A necessidade da reparação é um princípio de rigorosa justiça, que se pode considerar verdadeira lei de reabilitação moral dos espíritos. Entretanto, essa doutrina, religião alguma ainda proclamou. Algumas pessoas repelem-na porque acham mais cômodo o poder quitarem-se das más ações por um simples arrependimento. E se arrepende, vai na igreja, confessa, aí o padre, né, te dá lá o sacramento, né, manda você fazer penitência e pronto, resolvido. O arrependimento que não custa mais que palavras, por meio de algumas fórmulas. Contudo, crendo-se assim quites, verão mais tarde se isso lhes bastava. Eles, vocês vão ver isso mais tarde, se será suficiente. Nós poderíamos perguntar se esse princípio não é consagrado pela lei humana e se a justiça divina pode ser inferior à dos homens? E mais, se essas leis se dariam por desafrontadas desde que o indivíduo que as transgredisse, por abuso de confiança, se limitasse a dizer que as respeita infinitamente. Então, a pessoa fala assim, não, eu realmente desrespeitei aqui, né, eu afrontei essa lei, cometi um erro, mas eu entendo que eu estou errado. Eu respeito isso aí, realmente foi um erro, errei. Pronto. Bom demais para ser assim, né? Porque hão de vacilar tais pessoas perante uma obrigação que todo homem honesto se impõe como dever, segundo o grau de suas forças? Quando esta perspectiva de reparação for inculcada na crença das massas, lei de causa e efeito, né? Será um outro freio aos seus desmandos, e bem mais poderoso que o inferno e respectivas penas eternas, visto como interessa a vida em sua plena atualidade, podendo o homem compreender a procedência das circunstâncias que a tornam... Oi. Oi? Tá ouvindo? Você que estava muda. Vocês estão me ouvindo, os outros? Agora sim. Mas você tinha até sumido. Aí eu falei, oi. Vamos lá. Pois é, quando for assim, avisa logo, né? Vai que eu estou falando aqui pro Damon, né, meu gato? Aí não dá, né? Então, visto como interessa, podendo o homem compreender a procedência das circunstâncias que a tornam penosa ou a sua verdadeira situação. Então, o homem, através do entendimento da necessidade da reparação, ele vai compreender que muitas vezes ele pode não lembrar, porque ele, daí vem, né, o postulado, né, das vidas sucessivas, das reencarnações, para explicar a reparação numa vida posterior, porque às vezes a pessoa se arrepende no último minuto,
da vida dela. E aí, como que ela vai reparar? Não dá mais para reparar. Mas ela fez o primeiro momento, né, ali, a primeira condição, que é o arrependimento, né? Então, ela vai reparar numa outra vida, uma outra encarnação, né? Então, aí a reencarnação, ela vem explicar e vem dar sentido ao sofrimento que a pessoa não consegue entender, às vezes, numa vida. Por quê? Porque ela não lembra da vida anterior e da causa daquele sofrimento, né? Mas o importante é nós sabermos que a reparação só acontece com a prática do bem. E nós temos tantas dívidas perante a vida, porque às vezes nós cometemos algum ato contra uma pessoa, mas aquela pessoa, ela é nobre. Você não vai reencarnar ao lado dela só para você poder reparar para ela, porque aí seria puni-la, né? Puni-la, mais uma vez, já conviveu com você, tu já fez um mal para ela. Aí depois ela vai ter que reencarnar para você poder pagar a conta para ela? Não tem lógica isso aí, não é? Então, às vezes você não tem a oportunidade de reparar para a mesma pessoa, ou para a mesma comunidade, ou para a mesma cidade, ou para o mesmo planeta. Às vezes tu faz um mal tão grande ao planeta que você tem que reparar em outro planeta. Então, essa pessoa, nós devemos a vida. Então, a reparação, ela vem como essa oportunidade que nós vamos ter de reparar, né? De recolocar as coisas no seu lugar. Então, vamos lá. 18º. Deixa eu ver aqui. Os espíritos imperfeitos são excluídos dos mundos felizes. O que será, né? Porque se o mundo é feliz, só tem gente feliz lá. O que vai fazer um imperfeito lá? Ele vai falar, não, eu vou lá, vou reparar o mal que eu fiz. Não, mas ninguém está preocupado com isso. Todo mundo aqui já te perdoou. E aí nós não precisamos dessa reparação, né? Então, aí, por isso, os espíritos imperfeitos são excluídos dos mundos felizes, cuja harmonia perturbariam. Ficam nos mundos inferiores, a expiarem as suas faltas pelas tribulações da vida. Então, a vida tem tribulações. Não adianta. Nós sempre vamos passar... no mundo tereis aflições, né? Mas não se turbe o vosso coração. Eu venci o mundo, né? E purificando-se das suas imperfeições, né? Até que mereçam a encarnação em mundos mais elevados, mais adiantados moral e fisicamente. Então, às vezes, nós que já adquirimos, assim, fisicamente, um corpo mais harmônico, né, mais leve e mais belo, com certeza o corpo do homem hoje é bem mais harmônico do que o do homem das cavernas, não é? Muito mais harmônico, muito mais belo mesmo. Podemos encarnar num mundo onde é bem primitivo, onde ainda, né, os corpos ainda são bem grosseiros. Por isso que os egípcios achavam que era possível reencarnar no corpo de animais, porque eles vieram de uma região, né, de planetas, onde a forma humana era bela, e tiveram que encarnar entre praticamente quadrúpedes, né, entre aqueles seres da Terra, muitos deles homens da caverna. E aí, a impressão que eles tinham que eles estavam reencarnando em animais, né? Mas quando eles reencarnam, né, por mais que eles tenham adaptado o perispírito para encarnar e tal,
eles vão ajudar a modificar e melhorar e embelezar aquela matéria, aquele corpo, né? Vão ajudando. Os egípcios, se a gente vai ver os desenhos, né, deles, tem muitos que têm aquela abóbora craniana, eles usavam, né, um negócio assim que dava a impressão, né, que criava uma impressão de uma abóbora craniana maior, sempre usava aquelas coisas na cabeça, provavelmente recordação de como seria, talvez, a cabeça deles, né, nesse mundo mais evoluído, em que, com certeza, o cérebro era mais avantajado e deveria ser maior, né? Uma das explicações que se tem, mas que não tem confirmação. Vamos botar isso como dogma. Vamos lá. E purificando-se, então, das suas imperfeições, até que mereça, né? Se pode conceber um lugar circunscrito de castigo, tal lugar é, sem dúvida, nesses mundos de expiação. Então, nós estamos aqui na terra de castigo, em torno dos quais pululam espíritos imperfeitos, desencarnados, espíritos imperfeitos, desencarnados à espera de novas existências que lhes permitam reparar o mal, auxiliando-os no progresso. Então, nós vamos lembrar, quando ele fala espíritos imperfeitos, e são os espíritos imperfeitos. Então, no livro dos Espíritos, nós temos lá as ordens dos espíritos, né? São 3 ordens de espíritos. Os espíritos são didaticamente divididos em 3 ordens. Então, a terceira ordem é a ordem dos espíritos imperfeitos. Dentro dessa ordem de espíritos imperfeitos estão 6 classes diferentes, né? Sendo que a última classe é a da pior para melhor, né? Até a 6ª, porque vem de trás, de cima para baixo. Então, por exemplo, ao todo, nós temos 3 ordens e 10 classes. Para a gente recordar aqui, tá? 3 ordens de espíritos e 10 classes. Então, os espíritos imperfeitos estão colocados em 6 classes, certo? Na 10ª, 9ª, 8ª, 7ª, 5ª e 6ª. Aí depois pula, vai para a 2ª ordem, que são os espíritos benevolentes. Aí você tem 7ª, 8ª e 9ª. 3 classes ali nos espíritos benevolentes. E a primeira ordem, né? Na primeira ordem, você tem uma classe só, classe única, que são os espíritos puros. Então, esses espíritos imperfeitos, que são esses que estão da classe 10 até a classe 6, eles estão nos mundos de provas e expiações. Aí nós vamos falar, mas nós somos espírito benevolente, né? Nós somos bonzinhos, né? Pode até ser que tenhamos alguma coisa aí, mas os imperfeitos estão nos mundos de provas e de expiação, certo? É lá que eles estão. Teremos espíritos benévolos no mundo de provas e expiações? Teremos, mas eles estão numa outra condição nesse mundo. Não estão nem em prova, nem em expiação. Entendeu? Bom, então, gente, dá para ver mais uma ainda. 19. Como o espírito tem sempre o livre-arbítrio, o progresso, por vezes, se lhe torna lento e tenaz a sua obstinação no mal. Aqueles espíritos que a gente viu, né? Tem aqueles espíritos que escolheram como Jesus a linha ascendente, a linha reta, e aqueles que vão por vias tortuosas. Nós estamos vendo isso no nosso estudo do Livro dos Espíritos, né? Nesse estado, pode persistir anos e séculos,
vindo por fim um momento em que a sua contumácia é assim, é aquela determinação no mal, né? Quanto mais, né? Quanto mais, ele se modifica pelo sofrimento. Porque quando ele é um espírito, quanto mais, só o sofrimento que dá conta dele, né? Não adianta, tem almas que você não adianta tentar orientar, falar nada, tem que esperar o sofrimento. Pelo sofrimento, e a despeito da sua jactância, reconhece o poder superior que o domina, né? A despeito, apesar da jactância, apesar dele ficar naquela dúvida, se é um espírito sempre prisioneiro da dúvida, porque ele não tem fé em nada, chega uma hora que ele tem que admitir que existe um poder superior que domina. Então, desde que se manifestam os primeiros vislumbres de arrependimento, Deus lhe faz entrever a esperança. Então, ele enxerga alguma coisa, porque é isso, né? Ele enxerga algo. Nem há espírito incapaz de nunca progredir, votado à eterna inferioridade, o que seria a negação da lei de progresso, que providencialmente rege todas as criaturas. Então, nós temos uma lei, né, que é a lei do progresso, a qual todos nós estamos sujeitos, né? A lei da evolução universal, não tem como, né? Querendo ou não querendo, rindo ou chorando, nós vamos evoluir. Nós vamos crescer na direção de Deus. E é isso. Alguém quer fazer alguma colocação? Ou está bem assim? Se ninguém tem nada para falar. Tá tudo bem, Rosa? Tá tudo bem, tudo Você bem, faz, graças a Deus. você faz oração? Faço. Então tá. Mestre Divino, nós vos agradecemos por esses momentos de estudo, por essas reflexões, pela sintonia, pela harmonia do grupo, e vos rogamos, Senhor, ser conosco nessa noite, para que o nosso corpo possa recuperar as energias gastas durante o dia e que nosso espírito possa percorrer lugares que venham trazer combustível, força e coragem para as lutas de cada dia. Pedimos, Jesus, que derrame as bênçãos sobre todos nós, sobre as nossas famílias, e que nós possamos amanhã nos reunirmos novamente, na certeza de que Jesus está conosco, que a espiritualidade superior está nos orientando e que nós possamos absorver todos os ensinamentos que nós estudamos no dia de hoje. Se conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja.